Então, retomando aqui, esse é um tema do nosso curso, disciplinas espirituais. Não sei o quanto cada um de vocês se encontra familiarizado, familiarizada com essa temática, mas isso certamente é algo de extrema importância para o nosso crescimento no caminho do Senhor, o nosso conhecimento de Deus e certamente da nossa vida com Ele. Tem alguém aqui para entrar? Não. Bom, vamos lá, gente. Como eu comentei, a gente não vai estudar todas as disciplinas, nós estudaremos 4 delas, começando hoje com uma breve introdução às disciplinas espirituais e falando sobre oração. Na semana que vem, a gente conversa sobre a disciplina do estudo, a meditação bíblica e tudo que diz respeito a isso. Vamos falar um pouquinho sobre jejum, que é jejum na Bíblia, de fato, como podemos praticar. E, por fim, no último dia, comentando um pouquinho sobre adoração, tanto na esfera particular quanto coletiva, a nossa adoração comunitária, do qual, nesse momento de pandemia e quarentena, temos sido privados. Irmãos, como eu comentei, eu vou precisar sair aqui eventualmente para autorizar algumas entradas. Vai ser só aqui no nosso comecinho, tá bom? Ok. O que são, então, disciplinas espirituais? Vamos começar falando um pouquinho sobre o que elas não são, visto que, com frequência, há uma série de preconceitos ou talvez ideias que venham de fontes não necessariamente cristãs, quando falamos de disciplinas espirituais. Então, o que definitivamente elas não são? Disciplinas espirituais não são meios para a salvação. Eu não pratico uma disciplina espiritual como as 4 que estudaremos aqui ou qualquer outra, com a finalidade de ser salvo. A sua salvação depende exclusivamente de confiar nos méritos de Cristo, na sua morte, ressurreição, crer no Senhor Jesus. É isso que te salva e essa salvação não pode ser perdida. De modo que, da mesma forma como a disciplina espiritual não é algo para te salvar, tampouco ela é algo para te manter salvo. O ponto é, como veremos aqui, se a gente vive uma vida no qual há abundância de práticas espirituais, de disciplinas espirituais, temos a tendência de desfrutar de todas as bênçãos pertencentes e que decorrem do fato de sermos salvos em uma intensidade muito maior do que a vida de alguém que não tem frutificado, crescido, experimentado e conhecido ao Senhor. No entanto, elas não salvam e elas não te mantêm salvo. O que nos salva e o que nos garante é a morte e a ressurreição de Cristo, a justiça que recebemos de Deus, o fato de sermos justificados por Ele. Também não são meios para obter favores de Deus. Aquela coisa do tipo, vamos pegar o exemplo do jejum. Vou fazer um jejum porque, de repente, assim eu consigo convencer a Deus a me dar um emprego, ou a conseguir uma grana melhor, ou a trocar de carro. Enfim, eu vou barganhar de alguma forma, fazendo uma campanha de oração, ou mesmo estudando muito a Bíblia. Não é para isso, não é esse o propósito e o destino das disciplinas espirituais, elas não funcionam assim. Elas também não são legalistas. Quando falamos de disciplinas espirituais, eventualmente vem a imagem daquela pessoa, talvez um monge ou algo assim, se flagelando, batendo em si mesmo, se colocando numa situação humilhante ou coisa do tipo. Não são legalismos, porque o seu fim, o seu propósito não é meramente cumprir uma prática, mas sim passar por uma prática que tem como propósito a glória de Deus, a glória de Cristo e a nossa edificação, a formação do caráter de Cristo em nós. E aqui já vai uma frase que é possível que seja repetida algumas vezes ao longo do nosso curso. Disciplinas espirituais não são um fim em si mesmo. Disciplinas espirituais são meios para um fim. E esse fim é a glória de Deus e a nossa maturidade. E também não são atos místicos. Acrescento esse ponto aqui, porque, especialmente uma vez que você entra num curso como esse, e talvez você vá querer se aprofundar e procurar outras literaturas, é bastante provável que você esbarre em alguns livros sobre disciplinas espirituais que são bastante místicos, mesmo escritos por autores cristãos, com bases e ensinos que não têm absolutamente nenhum respaldo na Escritura. O que a gente vai ver aqui
é que a disciplina espiritual ela é simples. O problema somos nós. Não há nenhum tipo de complicação, não há nenhum tipo de floreamento de algo absolutamente místico ou coisa assim. Não é esse o ponto, não são essas as disciplinas espirituais. Por essa razão, caso você vá se aprofundar, tome cuidado com as fontes, com as literaturas que você tomar contato. Quais são, de fato, as características das disciplinas espirituais? Do que elas são compostas? O que nós podemos dizer sobre elas? Primeiro, disciplinas espirituais são o caminho da piedade. Mais para frente a gente vai estudar um texto que fala sobre isso, mas o seu propósito, a sua finalidade é forjar o nosso caráter, a nossa prática, a nossa habilidade, a nossa vida com Deus, de modo a desenvolvermos uma mente prática que seja frutífera, que honre a Deus, que tema o Senhor, que viva de acordo com os seus testemunhos, maturidade. Ela não só é o caminho da piedade, mas ela é um caminho de liberdade. É interessante quando a gente coloca lado a lado as palavras disciplina, que é algo que normalmente nos evoca a ideia de uma coisa que eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, e se eu não fizer, alguma coisa vai dar errado, e por isso eu me envolvo na penosa tarefa de me disciplinar em algo. E, por outro lado, liberdade, que na nossa mentalidade sugere fazer o que quiser, quando quiser. Mas quando, a partir do ensino da palavra de Deus, dizemos que é um caminho de liberdade, significa que, através das disciplinas espirituais, as verdades de Deus contidas na sua palavra são informadas a cada um de nós, são intensificadas por cada uma das práticas de disciplina e cooperam diretamente para a nossa transformação, libertação dos nossos pecados e para uma vida de santidade. É um caminho de liberdade. Elas são pressupostas na vida cristã. Olha que curioso. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia inteira, todas essas disciplinas espirituais que nós temos falado aqui, vai ser extremamente raro você encontrar textos, versículos, dizendo como praticá-las. Você vai encontrar textos na Escritura dizendo para você jejuar, dizendo para você orar, dizendo para você adorar a Deus, mas muito poucos textos, de fato, dizendo como você faz isso. E a razão para isso é bem simples, porque isso fazia parte da vida do povo. O povo praticava isso. Seja enquanto nação no povo de Israel, Judá, ou mesmo na vida da igreja, na igreja primitiva, eram práticas espirituais comuns na vida do povo. Pode ser estranho para nós, separados por tantos anos, pensar como praticar determinadas coisas assim. Mas elas são pressupostas na vida cristã, elas são apresentadas como aquilo que, de fato, apresenta a prática da nossa fé no nosso cotidiano. E elas são para todos os crentes. Não é para uma classe especial de crentes super santos e super santificados que desfrutam de um relacionamento diferenciado, não. Também não é para aquelas pessoas que gozam de muito tempo livre e aí podem se dedicar a práticas espirituais de forma alguma. Ela é para todos os crentes. Se você foi alcançado pela graça de Deus, o Espírito de Deus habita em você, você hoje se encontra num processo de transformação. Seu caráter está sendo transformado à medida, estatura do caráter de Cristo, e nesse sentido, as disciplinas espirituais são as ferramentas com as quais nos envolvemos no processo de interagirmos com a palavra de Deus e sermos forjados e formados pelo Espírito Santo. Isso é para todos os crentes, não somente para alguns de nós. Nesse sentido, de para todos os crentes, Richard Foster tem uma frase interessante, ele diz: o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns. Pessoas que têm emprego, que cuidam de crianças, que lavam pratos e que retiram lixo. De fato, a prática das disciplinas é melhor quando ocorre em meio aos relacionamentos que mantemos com marido ou mulher, irmãos ou irmãs, amigos e vizinhos. É até melhor, porque é justamente nas dinâmicas da vida, nas idiosincrasias, nos aspectos próprios de cada um,
que os desafios pertinentes à vida com Deus são ressaltados, o pecado no nosso coração é ressaltado, assim como a direção da palavra de Deus para a nossa correção. Olhando para isso, com frequência vem a ideia de tempo. E há uma frase de Lutero que sempre me desafia quando eu leio ela. Ele diz o seguinte, no contexto de oração, mas pense aqui num contexto amplo de disciplinas espirituais. Ele diz, eu não consigo, num dia em que eu tenho muitas coisas para fazer, tantas coisas para fazer, eu não consigo começar esse dia sem dedicar 3 horas em oração. Olho para uma situação como essa e penso, puxa, parece que é o contrário. Quando a gente olha um dia muito cheio, a gente pensa, hoje não vai dar tempo para nada. Hoje não vai dar tempo para orar, hoje não vai dar tempo para ler a Escritura, hoje não vai dar tempo para, de forma alguma, desfrutar do Senhor. Quando, na verdade, a iniciativa que Lutero apresenta aqui é, uma vez que esse dia é tão desafiador assim, é justamente nesse dia que eu vou buscar ao Senhor, que eu vou adorar ao Senhor, que eu vou praticar as disciplinas espirituais. É para todos, irmãos. Sobre esse texto da palavra de Deus, ele se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Ele é um texto que pode ilustrar muito bem para cada um de nós o que é de fato, o que são de fato as disciplinas espirituais. A palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Deixa eu só autorizar essa pessoa aqui. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Dentre os conselhos que Paulo apresenta para Timóteo, um desses conselhos envolve exercício. Exercita-te pessoalmente na piedade. Acompanhando aí as cores que estão nos slides, essa primeira palavra, exercita-se, gnase, é a palavra que no nosso português traduz a ideia de ginásio ou de ginástica. O sentido, a ideia aqui é justamente daquele atleta que se prepara, que treina, que faz musculação, que corre, que tem um esporte que ele pratica, ele precisa estar preparado, exercitado, muito bem desenvolvido para conseguir exercitar aquela tarefa com perfeição, com exatidão. Exercita-te aqui pressupõe suor, pressupõe esforço, pressupõe treinamento. Mas não somente isso. Pessoalmente. O sentido aqui é você mesmo. Você mesmo se exercite. Algo próprio, pessoal, algo que no meu cotidiano, na minha rotina, no meu dia a dia, nas oportunidades que eu tenho diante de mim, eu me exercito. A tônica que o texto está apresentando aqui não é tanto a ideia de alguém fazendo alguma coisa por mim ou coisa assim, não. É um chamado à responsabilidade pessoal. Exercita-te pessoalmente, exercite-se você mesmo. No quê? Obviamente, não no exercício físico, que na sequência do texto, Paulo vai dizer que é pouco proveitoso, mas sim na piedade. Eusebeian. Piedade, irmãos, no Novo Testamento, é a palavra que melhor traduz o conceito de temor ao Senhor contido no Antigo Testamento. Obviamente, temer a Deus não é ter medo de Deus, se afastar de Deus como um ser terrível do qual não podemos ter qualquer contato. Não. Mas sim, a partir do momento que eu tomo contato com as informações sobre Deus, que a palavra do Senhor nos revela, do fato dele ser um Deus santo, onipotente, onisciente, onipresente, que sabe de tudo, tem todo o poder, do fato dele ser um Deus soberano, justo juiz, e do meu perdão depender exclusivamente dele, e de tantas outras características a respeito de quem esse Deus é, tudo isso faz com que eu leve com seriedade a esse Deus. Uma forma bem simples de traduzir a ideia de temor ao Senhor é leve Deus a sério. Piedade é o que nós podemos chamar de devoção a Deus, de uma vida que se devota ao Senhor, que se dispõe espiritualmente ao Senhor, que busca conhecer mais ao Senhor.
Então, olha para esse versículo como um todo agora. Se exercite, se esforce, treine, malhe espiritualmente. Pessoalmente, você mesmo se exercite na piedade. Você mesmo se exercite no processo de conhecer mais ao Senhor, se submeter a Ele, obedecer a Ele, ter o caráter dele na sua vida. Como falamos no começo dessa aula, a sua salvação depende exclusivamente do Senhor, Ele te salvou, Ele te mantém salvo. No entanto, enquanto vivemos aqui, já temos o nosso caráter progressivamente sendo transformados pelo Senhor e estamos envolvidos nisso. Efetivamente, precisamos obedecer. Efetivamente, precisamos mortificar a nossa carne. Precisamos ler a Escritura e conhecer mais ao Senhor. Precisamos praticar o bem e amar ao próximo. Precisamos nos exercitar. Nesse sentido, e aqui é a grande importância das disciplinas espirituais, cada um de nós já se encontra envolvido numa maratona espiritual, garantida pelo Espírito de Deus, cuja chegada é garantida pelo Espírito de Deus, pelo sangue, morte e ressurreição de Cristo. Nessa maratona espiritual, alguns vão chegar lá de qualquer jeito, vão correr de qualquer jeito, vão correr esbaforidos, talvez tropecem, caiam no meio do caminho, pensem em desistir, alguém vai arrastando. Se vocês ouviram o sermão do Fernando hoje, é o crente carnal, imaturo, criança em Cristo. Por outro lado, nessa maratona haverão aqueles que se prepararam, malharam, se alimentaram bem, se exercitaram, correm com saúde, no ritmo certo, auxiliam outras pessoas e chegam e são coroados com galardão, com alegria, com a expressão de viver uma vida que foi vivida para a glória do Senhor. Exercite-se pessoalmente na piedade. No que diz respeito à qualidade da nossa corrida, é aí que as disciplinas espirituais entram. Você pode correr sem elas, sua vida não vai desfrutar de uma experimentação prática da comunhão com Deus e da obediência a Ele. Mas você pode correr com elas e a sua vida ser frutífera para a glória do Senhor. Você experimentar a paz, a comunhão, a beleza, a alegria de pertencer a esse Deus, o Espírito que no nosso coração clama Abba Pai, de adorar ao Senhor, de expressar a beleza do caráter de Cristo por onde o Senhor te conduzir. Você pode correr desse jeito também. E aí as disciplinas espirituais são, de fato, os nossos exercícios. São nelas que nós nos exercitamos. Essa, irmãos, é uma breve introdução às disciplinas espirituais. Eu vou dar alguns segundos aqui, caso alguém tenha alguma pergunta para fazer especificamente sobre o que são disciplinas espirituais ou o que não são. Caso você não tenha, eu já parto para falar um pouquinho sobre oração, que é a disciplina que nós vamos estudar hoje. Lembrando que eu não consigo ver se você está gesticulando. Então, caso você tenha algo para falar, abre o seu microfone, eu vou entender que você está falando, tá bom? Uns segundinhos. Ok, vou dar sequência então, falando um pouquinho sobre oração. Eu quero analisar com vocês o texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Esse texto é bem interessante, porque é quase como a estrutura de um sermão. A gente tem na primeira parte dele uma explicação sobre o que é uma oração, a gente tem uma ilustração através de uma parábola, e nós temos uma aplicação em nossas vidas sobre como orar de fato e no benefício que temos da parte do Senhor através da oração. Mas antes de entrarmos efetivamente no texto, é importante entendermos, irmãos, que, como toda disciplina espiritual, a oração é pressuposta na palavra de Deus pelos discípulos de Jesus. Jesus espera que oremos. Olha, por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, versículo 6, mas quando você orar, versículo 7, e quando orarem, versículo 9, vocês orem assim, versículo 9, que vamos analisar hoje, Lucas 11, 9, peçam, busquem, batam, Lucas 18, 1,
eles deviam orar sempre. Olha a forma como Jesus comunica a respeito da oração. É interessante olhar que no texto que vamos ver, já parte, inclusive, dos discípulos, o desejo de serem ensinados por Cristo sobre a oração. Mas fato é, ele é pressuposto. Não é se vocês orarem, se der vontade de orar, quando de repente parecer interessante, não. Quando vocês orarem, quando orar, orem desse jeito, façam assim. A oração é a expectativa de Cristo por parte dos seus discípulos. Lembrem-se que o Senhor Jesus, uma parte substancial do seu ministério, registrado nos evangelhos, são momentos seus em oração. Seja aqueles descritos na forma de oração, ou aqueles que nos dizem que o Senhor se retirou para orar. Nosso mestre orava, Deus que se fez carne orava. Como discípulos de Jesus, a nossa vida deve ser caracterizada pela oração, pela comunhão com o Senhor. Não somente Jesus, mas o Novo Testamento, de modo geral, comunica isso. Por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 2, nos ordena a nos dedicarmos à oração. Dediquem-se à oração. Olha que interessante. Quando a gente tem uma ordem assim na palavra de Deus, isso também pressupõe a própria dificuldade do nosso coração em parar de fazer essas coisas. Mas a palavra de Deus diz, dediquem-se. Não vivam isso de qualquer jeito. Não deixem o tempo passar. Não orem só quando as coisas parecerem emergenciais ou coisa do tipo. Dediquem-se à oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, apresenta: orem continuamente. Estejam continuamente em oração, frequentemente, várias vezes ao dia. Fuja aqui do aspecto litúrgico daquela oração que tem uma introdução gigante, cheia de termos complexos, mas sim daquela oração de um filho que se dirige a um pai e com temor e tremor clama a ele e diz: Pai, necessito do Senhor. Ou tão somente diz: Pai, eu te adoro porque o Senhor é o meu Deus. Ou clame e diz: Pai, ajuda esse meu irmão. Orem continuamente. Cada momento do nosso dia é uma oportunidade de orarmos ao Senhor. Seja para clamar, seja para agradecer, seja para interceder, seja para pedir perdão. Tantos são os motivos que ao longo de todo o nosso dia, de toda a nossa vida, temos para clamar, para orar ao Senhor. É pressuposto da Escritura que os discípulos de Jesus orem. Tendo dito isso, irmãos, abra sua Bíblia, seu celular comigo, no texto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos agora até o término da nossa aula, olhar um pouco para esse texto e analisá-lo a respeito da disciplina espiritual da oração. Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele lhes ensinou: quando orarem, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Jesus apresenta uma oração de estruturas muito simples, mas que ressaltam uma série de aspectos da nossa necessidade do Senhor e, sobretudo, de quem Deus é e da nossa interação com a realidade de quem Deus é. Veja bem, a oração começa com o reconhecimento do Pai. Não somente Pai, mas Abba Pai, Paizinho querido. Expressão de intimidade que crianças se refeririam ao seu pai, mas até que adultos, de forma respeitosa, não infantil, se refeririam também aos seus pais. Aqui no Brasil, a ilustração mais comum de adultos se relacionando assim com os pais, eu acho muito bonito, por sinal, é aqueles que a gente vê em algumas regiões do Nordeste do país. Sempre que eu vou para lá, tem alguns amigos pastores naquela região, e eu vejo já, às vezes, com idade, chega o pai, a mãe é painho, maninha. Uma expressão carinhosa de se referir aos pais, mas que não é uma expressão que, de forma alguma, diminui a autoridade de quem eles são. Essa comunicação pressupõe a intimidade de um pai com o seu filho. E é assim que a oração do Pai Nosso começa. Pai. Mas olha que curioso.
da dimensão de um filho que se comunica com o pai. O versículo seguinte vai para a dimensão do servo que se comunica com o santo e com o rei. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha como parece distante isso. Paizinho querido, santificado, separado, seja o seu nome, venha o seu reino. Esse paizinho querido é santo e é rei. E é a ele que nós nos dirigimos em oração. E é por isso que tememos. Não é o meu amigão que eu falo qualquer coisa, do jeito de qualquer coisa e deixo para lá. Não. É o meu paizinho. Mas é o rei de toda a história, o Senhor, o Criador. Mas uma transição enorme desse Deus santo, cujo nome é separado, que possui um reino, o qual clamamos que venha. O primeiro pedido que temos é: dá-nos o nosso pão de cada dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus nos ensina a nos dirigir ao nosso Pai que temos intimidade e ao Rei do Universo e reconhecer sim diante dele as necessidades materiais da nossa subsistência, de modo a clamar ao Senhor na expectativa e esperança de que o que quer que recebamos, na intensidade ou dimensão que recebamos, procede tão somente dele. As fontes de provisão podem mudar. E prestem bem atenção nisso, especialmente nesse momento de pandemia e com tantos negócios complicados e pessoas perdendo os seus empregos. A fonte de provisão pode mudar. A quantidade da provisão pode mudar. A frequência da provisão pode mudar. Mas o provedor permanece o mesmo. Esse Deus não muda. Permanece o Pai, permanece o Rei, permanece o Senhor. Ele é quem nos provê. Independentemente do quanto percebamos o imenso amor e graça da sua provisão, nem tão pouco quanto nos apresentemos satisfeitos em relação a isso. É ele quem nos provê. O texto segue: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Esse é um trecho difícil de se fazer da oração, correto? Perdoa-nos os nossos pecados. É uma oração que certamente fazemos com frequência. Pai, nos perdoe, nós temos pecado. E é extremamente importante que nos apresentemos ao Senhor, clamemos pelo seu perdão, que a gente possa desfrutar de fato de intimidade com Deus, ter o nosso pecado perdoado, viver a nossa vida de forma irrepreensível, sem ter pecados escondidos, negócios escusos ou coisa assim, não. Viver a nossa vida pecando, porque somos pecadores e pecamos, mas nos arrependemos, caminhamos numa outra direção, não repetimos essas falhas, somos perdoados pelo Senhor. Mas o texto diz, pois também, ou em algumas traduções, assim como perdoamos a todos os que nos devem. O nosso clamor de perdão e transformação ao Senhor acontece de modo simultâneo ao quanto temos vivido, experimentado e expressado na vida de outras pessoas o perdão que recebemos de Deus. Isso não significa que, se você não perdoar uma pessoa, você vai perder a sua salvação ou coisa do tipo. Mas isso significa, sim, se você escolher viver uma vida de rancor, uma vida de amargura, uma vida de indisposição de perdoar quem quer que for, isso torna a sua oração absolutamente incoerente diante de Deus. Não somente incoerente, mas também hipócrita. Eu diria, não somente incoerente e hipócrita, mas ela também atua diretamente contra todo esse processo e projeto que tenho comunicado aqui de formar o caráter de Cristo em você. Que caráter de Cristo é esse que é incapaz de perdoar uma pessoa? Então, sim, perdoa-nos, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Por fim, a parte final do verso diz: não nos deixe cair em tentação, e em algumas traduções, em Mateus também, e nos livre do mal. Não nos deixe cair em tentação no sentido de que é o Senhor e o seu Espírito que nos fortalecem para que possamos resistir às tentações, ou eventualmente, por sua graça, sermos completamente livres delas. Dependemos do Senhor para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Não é a nossa força de vontade, não é o quanto você acredita em você e na sua capacidade,
mas sim a nossa dependência do Senhor, o nosso conhecimento dele, a nossa sujeição à sua vontade, que de fato nos encaminham num caminho de libertação. E nos livre do mal, não aparece em Lucas, mas aparece em outras versões e até mesmo em Mateus, não somente do mal no sentido da maldade humana, mas do mal escatológico, do inimigo das nossas almas, Satanás. O Senhor nos proteja, nos livre e nos guarde. A oração do Pai Nosso inteira é uma oração de reconhecimento da nossa necessidade. Quando Jesus diz, na verdade, quando os discípulos perguntam a Jesus, nos ensine a orar, você pode nos ensinar a orar? Jesus nos ensina, Deus é o Pai que você tem intimidade, o Rei soberano, e aquele único que pode suprir absolutamente tudo o que você necessita. Fora dele, qualquer uma dessas questões, a provisão, o perdão, a libertação, o livramento, você não pode contar. No Senhor, em oração, conhecemos a Deus e desfrutamos de quem Ele é. A oração do Pai Nosso é a oração que exalta o Senhor e reconhece a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a dimensão da nossa necessidade da sua intercessão e da sua intervenção. Mas olha que interessante, Jesus ele não conta sobre, não ensina a orar simplesmente falando sobre o sentido e o significado da oração. Ele ilustra isso. Deixa eu mostrar para vocês, é como se Jesus dissesse, como que as coisas acontecem. Para isso, a partir do verso 5, nós temos a parábola do amigo importuno. A Bíblia diz, disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães. Pois meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por causa do seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, lhe dará tudo o que tiver necessidade. Primeiro um comentário aqui, irmãos, sobre parábolas, ok? Parábolas, elas não devem ser interpretadas necessariamente em cada aspecto das suas partes, nem tampouco a parábola tem um juízo de caráter, digamos assim. Exemplo disso, a gente tem uma outra parábola ensinando sobre persistência na oração, em que o exemplo que Jesus apresenta é um juiz injusto. Isso não significa que Deus é um juiz injusto. Da mesma forma, né, na parábola que Jesus apresenta aqui, a ideia não é apresentar Deus como um amigo que não está muito afim de atender o outro, e porque o outro insistiu, ele vai lá e atende. De forma alguma. Mas a intenção da parábola é, sim, ilustrar como que a persistência, a perseverança estão relacionadas ao processo de receber, digamos assim. Mais para frente vamos falar sobre receber o quê. Mas vamos olhar então para alguns aspectos dessa parábola. A cena aqui é a seguinte, você tem um homem já tarde da noite, ele recebe uma visita e ele agora tem uma preocupação muito grande. Aquele mundo, as leis de hospitalidade, as expectativas de hospitalidade, elas eram muito grandes, muito severas, de modo que algumas das piores transgressões aconteceriam dentro da esfera de violação das leis de hospitalidade. Aquele homem recebe um amigo, ele quer recebê-lo bem. Há toda uma pressão social e, eventualmente, até legislação para que ele receba bem esse amigo. Mas ele não tem condições de fazer isso. O que ele faz, então? Ele literalmente se humilha. Ele sai tarde da noite pela rua. Ele bate na casa do seu amigo. As casas, naquele período, era muito comum que todas as pessoas dormissem no mesmo cômodo e, com frequência, até os animais. Quando alguém bate na porta, ou talvez até para aquele amigo se levantar e ir atendê-lo, isso geraria um incômodo absurdo na vida de toda aquela família. Mas imagine esse homem, ciente da sua necessidade, ele se expõe à humilhação de, no meio de uma noite, clamar naquela porta, ouvir lá de dentro que ele não pode ser acudido. E ele insiste,
porque essa é a necessidade dele. A palavra aqui, que no versículo 8 traduz importunação, no versículo 3, importunes, ele tem o sentido de se envergonhar, de se humilhar. Ele se coloca nessa posição em prol do seu amigo. Eu preciso, me ajuda, me ajuda. O texto diz que, no versículo 8, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, por causa da humilhação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. A imagem que a parábola nos conta é de alguém que persistiu em seu pedido, persistiu em seu clamor e foi atendido em sua necessidade. Essa é a ilustração de Jesus para a oração do Pai Nosso. Uma vez que tudo o que nós necessitamos, lembra do que eu falei anteriormente, só pode ser obtido no Senhor, no Pai querido e Deus soberano, é a Ele que eu me dirijo. É na porta dele que eu bato. Não é em nenhuma outra pessoa, não é em nenhum outro lugar. É a Ele que eu me dirijo. A minha necessidade, aquilo que o próprio Senhor tem ressaltado na minha vida, é a Ele que eu vou. Jesus, então, aplica esse ensino que ele já ensinou e já ilustrou a partir do versículo 9. Por isso, tendo em vista que as coisas são assim, tendo em vista que Deus é esse Pai Santo, que Deus é esse cujo reino virá, tendo em vista que o nosso pão, que o nosso perdão, que o nosso livramento procedem desse Deus, tendo em vista que devemos perseverar em oração, por isso, tendo em vista isso tudo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Primeira imagem nesses dois versículos, a nossa tentação, eu diria, e normalmente acompanhada de frustração, é entender isso aqui da seguinte forma. Opa, entendi então. Então oração é um negócio meio mágico. Eu vou lá, bato na porta de Deus e Deus me dá aquilo que eu quero. Eu vou lá, peço e Deus me dá o que eu pedi. Eu busco e Deus me dá o que eu busquei. Porque a Bíblia está dizendo, se eu fiz, eu recebi. E ponto final. No entanto, o ensino de Jesus aqui, ele enfatiza, especialmente como veremos nos versículos a seguir, muito mais o processo de se receber o que Deus quer que recebamos do que efetivamente o ato pontual de receber algo que, na minha perspectiva, eu necessito. De que forma isso acontece? Primeiro, é importante a gente considerar uma nuance bastante importante da própria gramática do texto no seu original na língua grega. Esse texto aqui ele se encontra numa forma chamada imperativo presente. Ele é uma ordem no presente. E essa característica aqui, ela apresenta o aspecto de uma coisa que é continuada, de continuidade. Uma ordem que é dada para ser vivida, experimentada continuamente, e não uma ordem do tipo que você faz, cumpriu e acabou. Não é como simplesmente ir lá, lavou uma louça e não tem mais louça. É lembrar que todo dia a louça suja e você lava a louça todo dia. Essa é a melhor ilustração em tempo de quarentena aí, que as louças surgem do nada, né? Acho que essa é uma experiência comum de todos nós, mas se você, como eu, sofre com isso, lembre, louça suja é a expressão da provisão de Deus que é a comida na sua casa. Mas, voltando aqui à nossa aula, o aspecto de continuidade. Então, se a gente fosse traduzir isso aqui, considerando isso, nós diríamos, por isso vos digam, peçam sempre, peçam continuamente, peçam perseverantemente, e dar-se-vos-á. Busquem sempre, não esmoreçam, não parem de buscar, busquem todos os dias, busquem o tempo todo, e achareis. Batam, batam sempre, batam o tempo inteiro, batam com frequência. Insistam em bater, não desistam de bater, e abrir-se-vos-á.
tirando aqui a imagem do pedir, buscar e bater, a gente pode substituir isso aqui tudo por orem. Orem sempre. Orem sem cessar. Orem continuamente. Nos outros textos da Escritura que dizem exatamente isso. Não desistam de orar. Perseverem em oração. Façam conhecidas as suas orações. Orem continuamente. E dar-se-vos-á e vocês vão receber. O que nós vamos receber? O versículo 11 diz, novamente tomando a linguagem do começo da oração do Pai Nosso. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus aponta a como o Senhor agora nos responde. Qual é o critério da resposta do Senhor? O que, de fato, nós recebemos do Senhor quando oramos continuamente? Primeiro, irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Como o Tiago nos ensina, com frequência não recebemos aquilo que nós pedimos como uma expressão do nosso coração pecaminoso. Tiago nos diz, em Tiago capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastarem nos vossos deleites. O nosso pedido a Deus, no sentido de Tiago, é como se nós chegássemos diante de Deus e pedíssemos pedra, pedíssemos escorpião. Olha que curioso. E a gente reclamar de Deus, por que você não me deu o escorpião que eu te pedi? Por que você não me deu a pedra que eu te pedi? Mas Jesus diz que Deus não nos dá aquilo que não é adequado aos seus próprios propósitos e projetos. E Deus não nos dá aquilo que não é coerente com a sua paternidade. Deus não nos dá aquilo que nos dando seria maldade. Preste atenção nisso, irmãos. É provável que ao longo da sua vida você reclame ou se desanime porque Deus não respondeu uma oração sua do jeito que você imagina que ele deveria ter respondido, ou porque você recebeu algo diferente do que você esperava receber do Senhor. Presta bem atenção nisso. Se você visse as coisas do jeito que Deus vê, se você tivesse conhecimento da sua vida do jeito que Deus tem, e se você tivesse, entre aspas aqui, o amor por você que Deus tem, você pediria a Deus, com todo o clamor e força da sua vida, exatamente aquilo que Ele te deu. Exatamente aquilo que Ele te deu. Oramos continuamente, buscamos continuamente, batemos continuamente, porque eu só tenho a esse Deus para recorrer. E continuamente, quando que acaba? Quando a sua vida aqui acabar e você adentrar a eternidade. Oro continuamente, persevere em oração, porque se eu parar de orar, eu não tenho a quem mais orar. É só o Pai Nosso que está nos céus, é só Ele. É só a porta dele. É só Ele que eu tenho para buscar, é só a Ele que eu tenho para pedir. Por isso Jesus enfatiza, faça isso continuamente. E continuamente, sabe o que vai acontecer? Continuamente você vai conhecer o seu Pai. Continuamente você vai conhecer esse Rei. Continuamente você vai conhecer esse reino. Continuamente a sua mente, a sua percepção vai sendo conformada à percepção do próprio Deus. Continuamente a sua mentalidade vai se conformando à palavra de Deus. E através da oração, da intensificação da sua comunhão com o Senhor, agora esse filho se parece com o Pai. E se encontra com seu coração de tal modo sintonizado com o coração e os propósitos do Pai, que é grato como nunca, pois é capaz de ver com frequência o pão, o peixe, a dádiva e a bondade que tem continuamente recebido do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos, não tem um único dia nessa vida. Eu acho que eu arriscaria dizer que não existe um único segundo nessa vida que o nosso Pai não esteja nos entregando as suas bênçãos gloriosas.
um único segundo em que o fôlego que a gente respira se encontre no nosso corpo, em que esse universo inteiro, de uma forma absolutamente complexa, continue funcionando para a nossa existência. Que os anjos do Senhor, acampados ao nosso redor, não nos protejam. Que o Espírito Santo de Deus esteja continuamente intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, apresentando ao Pai aquilo que sequer sabemos que necessitamos. Não há um segundo sequer da sua vida que o Senhor não esteja com você. Pode ser que você ache que você está recebendo é escorpião ou é pedra. Mas se continuamente você orar ao Senhor, se você viver uma vida de oração com o Senhor, você reconhecer o que tem recebido do Senhor, irmãos, essa é uma vida que desfruta da bondade de Deus, que ora cada vez mais. Entende que oração não é necessariamente receber aquilo que você pediu, mas receber aquilo que o seu Pai quer te dar. E o seu Pai quer te dar aquilo que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Preste bem atenção nisso. Ele nunca te dará aquilo que é inadequado. Inadequado ao seu caráter, ao caráter dele, ou inadequado ao projeto dele de formar em nós o caráter de Cristo. Nunca. Como o texto nos diz, qual é o pai que se o filho pedir pão vai dar pedra, ou se pedir peixe vai dar cobra, ou se pedir ovo vai dar escorpião? Se a gente não faz isso com os filhos, muito menos o Pai que está nos céus. O texto diz: vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Na conclusão de Jesus, nesse momento da história da igreja, em que o Espírito Santo ainda não se encontrava derramado sobre todo aquele que crê, e isso vai acontecer, se encontra registrado no capítulo 2 do livro de Atos, mas justamente a aplicação que Jesus faz aqui é aquele que vai até o Pai arrependido, clama, deseja um relacionamento com o Pai e recebe dele o Espírito Santo. No ministério de Cristo registrado, a gente tem apenas João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre, a Bíblia diz, e os 70 que são enviados na missão, Jesus sopra sobre eles, eles recebem o Espírito, mas há um leque ainda maior aqui, Jesus diz, ele dará àqueles que continuamente têm experimentado da sua bondade, têm vivido com ele. Irmãos, olha que coisa grandiosa que é a oração. Nós falamos com Deus eterno, nós falamos com o Pai, nós falamos com o Rei. E talvez quando a gente fale de orar continuamente, venha na nossa mente aquela imagem do, poxa, mas será que eu não vou estar sendo teimoso na oração? Mas Jesus não diz para eu não ser repetido na oração. E já antecipando talvez essa dúvida, Jesus ele critica as vãs repetições. Aquelas repetições, como ele mesmo diz, que acreditam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é por isso que nós perseveramos em oração. Nós perseveramos em oração, como disse, porque eu confio que é somente esse Deus que pode me responder. Porque eu tenho intimidade com esse Deus. Porque eu amo ao Senhor. Porque eu desfruto de um relacionamento com Ele. Porque eu confio nele, é que eu oro continuamente. A perseverança, ela é diferente da teimosia e da vã repetição na sua origem. A origem ali dos fariseus era tentar convencer a Deus por seu muito falar para que aquilo que eles pediam acontecesse e também aparecer para os homens como pessoas superespirituais. E a perseverança tem a sua origem num coração transformado, que reconhece a grandeza e a majestade do Senhor e que experimenta do Senhor constantemente. Essa é a diferença. Então vamos perseverar em oração, seja de modo geral, no sentido de diariamente eu oro ao Senhor, diariamente eu agradeço ao Senhor, eu reconheço a sua bondade, eu adoro ao Senhor, adoro por tudo aquilo que eu conheço dele através da sua palavra, eu peço perdão aos meus pecados, eu oro por outras pessoas, mas eventualmente eu persevero em oração nas causas do reino. O que eu quero dizer com isso? Não sei se é a melhor ideia para você perseverar em oração para trocar de carro.
Talvez se um carro é tão importante para você, às vezes vale você fazer isso para Deus tratar o seu coração. Para progressivamente você aprender no Senhor, as suas necessidades são muito mais profundas. No entanto, a Bíblia nos manda orar por uma série de coisas continuamente. A Bíblia nos manda orar pela edificação da igreja. A Bíblia nos manda orar para que o amor cresça no meio dos crentes. A Bíblia nos manda orar pela conversão de outras pessoas. A Bíblia nos manda orar pelas nossas autoridades governamentais. Há tantas dimensões de oração que a Bíblia nos orienta e que tem aplicação prática na nossa vida e que pode nos acompanhar diariamente em perseverança. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A minha conversão ela aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Eu vim de um lar não cristão. É até engraçado eu me chamar Natanael, né? Acho que eu devo ser o único Natanael que não nasceu numa família cristã. Mas não tinha absolutamente nada de cristão. Na verdade, até uma certa oposição à fé. Depois a primeira minha irmã foi convertida pelo Senhor, depois eu, depois a minha mãe. O meu pai não. Embora ele tenha se tornado beneficiário da graça de Deus em muitos aspectos, não crê no Senhor como seu Salvador. E desde 2006 até agora, em 2020, eu diria para você que foram pouquíssimos os dias, que diante do Senhor eu não disse, Deus salve meu pai. Ilumina o entendimento dele. Coloca pessoas no caminho dele para proclamar o Evangelho. Pouquíssimos dias que eu não orei pela minha mãe. Deus, fortalece minha mãe. Que ela conheça mais ao Senhor. Que ela cresça em maturidade. E desde que eu conheci a minha esposa, pouquíssimos dias, e desde o namoro, eu não tenho orado por ela. Eu insisto em oração nisso por duas razões. Porque cada uma dessas coisas somente o Senhor pode fazer. Segundo, porque a Bíblia manda eu fazer isso. Aqui eu já antecipo uma outra dúvida, que é provável que surja no seu coração. Mas se Deus é soberano, se como Jesus diz em Mateus, Ele sabe o que está no nosso coração, mesmo antes da gente dizer, por que a gente ora? Esses poucos minutos que a gente tem aqui, antes de acabar o nosso tempo, depois eu posso tirar a gravação e deixar quem quiser ficar perguntar alguma coisa, não tem problema. Pense o seguinte, irmãos. Como Deus soberano, Ele não simplesmente sabe das coisas, sabe de tudo que vai acontecer e governa a criação, como também através da sua divina providência, Ele orienta o curso das coisas. E eventualmente, diria mais que eventualmente, com frequência, o Senhor determinou realizar certas coisas através da oração do seu povo, através da oração dos seus filhos. Não somente através da oração, mas se você quer um exemplo muito claro disso, Deus escolheu salvar pessoas através da proclamação do Evangelho por pessoas como eu e você, crentes em Jesus Cristo. Da mesma forma, como a gente lê no texto de Tiago, capítulo 5, Deus escolheu, em alguns casos, conforme a sua vontade, sem qualquer determinação da nossa parte, curar um enfermo através da oração da fé que levantará o doente. Deus escolheu, Deus determinou que determinadas coisas acontecessem quando nós orarmos. A ilustração seria o seguinte: imagina que você tem um martelo, um prego, uma tábua, e você sabe de verdade que martelos foram feitos para bater em martelos foram feitos para bater em pregos e cavalos numa tábua. E você tem na sua frente cada um desses elementos. E você olha para aquilo e diz: bom, os pregos já irão para a tábua e os martelos vão cumprir o seu propósito. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é pegar esse martelo e martelar. Essa simples ilustração, o que eu quero dizer é: em nenhum lugar da Escritura a Bíblia nos manda e nos orienta o tipo de elucubração metafísica ou coisa do tipo. Ela nos manda assim orar, ela nos manda evangelizar, ela nos manda proclamar o reino de Deus. Então ore porque o seu Pai, ele determinou sim realizar coisas através da oração. E orando você se envolve diretamente com o processo do que Deus deseja fazer nesse mundo. Deixa eu terminar nesse aspecto, nesses 2 minutinhos que a gente tem. Quem quiser ficar depois para, como eu falei, pergunta, a gente fica mais um pouco. Eu estou num breve testemunho meu sobre Deus fazer as coisas através da oração. Eu poderia contar outros, mas
Esse é um que eu guardo com muito carinho no coração, e ele, especialmente porque ele aconteceu logo nos meus primeiros momentos de convertido. Estudava num colégio de tempo integral, no Rio de Janeiro, 7 da manhã e 7 da noite. E, eventualmente, a gente tinha um gap longo de horários entre um horário e outro. E dava até tempo de ir para casa. E num desses momentos, eu sentei no gramado daquele campus enorme, falei com Deus. Falei, Deus, eu posso ir embora para casa, mas se o Senhor quiser me usar aqui, eu estou disposto a ser usado pelo Senhor. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até dar o horário das 7 horas. E fiquei sentado ali no gramado, não lembro exatamente por quanto tempo, mas dado um momento, um garoto, colega meu da escola, ele se aproxima de mim e ele diz, não estou parafraseando aqui, ele diz exatamente as seguintes coisas. Natanael, eu estava na minha sala de aula, estava estudando, e eu fiquei com uma vontade muito grande de falar com você. E eu queria que você, como cristão, me dissesse alguma coisa. E naquela hora eu falei, gente, como Deus faz as coisas. Ele sentou, eu falei para ele, falei, cara, orei para Deus, aconteceu isso e tal. E na minha, um pouquíssimo conhecimento de novo convertido, compartilhei o evangelho para aquele cara e culminou na conversão dele. Olha que coisa maravilhosa é a gente experimentar o Senhor através da oração. Deus poderia ter salvo aquele camarada de uma infinidade de outras formas, tendo, obviamente, como base a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas ele escolheu fazer isso por meio de um filho recém-nascido, orando numa tarde que poderia ter ido embora para casa mais cedo. Então, irmãos, orem ao Senhor, pratiquem a disciplina de orar ao Senhor, se exercitem na oração, não sejam negligentes na oração, orem com frequência, orem continuamente, recebam e reconheçam aquilo que o Senhor tem dado para vocês e sejam contentes com o que têm recebido do Senhor. Amém? Vou deixar por alguns minutos aqui esse link, que é onde tem os slides da aula de hoje. Após isso, eu vou sair aqui e vou interromper a nossa gravação. Então, se você quiser tirar um print screen para você ter o link, é esse link aí. Ok?